Afinal, psicólogo é coisa de louco? Só faz terapia quem tem problemas? No programa de hoje nós vamos falar sobre esse, entre outros assuntos, com elas. Doutora Crispim e doutora Amanda Spessotti, é isso? Falei certo? Falou. As doutoras mais maluquinhas que eu conheço. Muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. É um prazer ter vocês aqui para a gente falar entre outros assuntos que permeiam a psicologia. E eu quero começar perguntando para vocês, por que as pessoas relacionam a psicologia com esse termo tão pejorativo que é a loucura? Eu acho que é por não conhecer também, né? Sempre a gente julga diferente ou algo quando a gente não conhece. Né? A gente tem bem essa mania. De linkar uma coisa com a outra. Quem procura um psicólogo hoje? Quem procura um psicólogo? Quem precisa se autoconhecer, quem precisa de uma ajuda quando não está organizado na sua vida. Quando a gente precisa de uma ajuda externa. Uhum. Eu acho que todos nós precisamos em algum momento, né, de uma ajuda de outra pessoa. Mas de vez a gente procurar um amigo, um conselheiro que vai te trazer apenas uma fala baseada na crença deles, então quando você procura um profissional, você está livre disso, da opinião, de críticas, de julgamento, e você tem a certeza que dentro daquele set terapêutico você é a pessoa mais importante e tem todo um sigilo. As pessoas eu tenho um amigo, você tem um amigo, agora você saindo um pouco do seu lado psicólogo, porque as pessoas têm o hábito de falar que o psicólogo fica examinando você diariamente, né? Faz um movimento, o psicólogo está me examinando. Eu fiz um gesto, o psicólogo... Eu tenho um amigo, quando é que eu sei que este amigo está precisando de um momento de terapia? Amanda? Eu acho que, assim, as pessoas, quando a gente conhece bem as pessoas, né, a gente tende a ver uma alteração de comportamento, não para um lado positivo, mas para um lado negativo. Ou a pessoa está muito cansada, pessoas que reclamam demais cotidianamente, né, assim, alteração de comportamento, ou, sei lá, a pessoa sai, de repente deixa de sair, deixa de ir a festas, de falar com os amigos, está sempre indisposto ou está muito irritado, né? Eu acho que é a questão da gente perceber o outro e as alterações do comportamento nos outros, né? Então, assim, nem todo mundo vai ter o mesmo sintoma, né? Às vezes, mesma depressão. Tem gente que deprimido fica mais triste, mais fechado, tem gente que fica mais agressivo. Então, assim, de alguma forma, cada um responde de uma maneira, né? Uhum. Eu acho que é mais o observar o outro, é estar aberto para a necessidade do outro, né? Aquilo que ele te diz, acolher, né? Entender que aquela pessoa está fazendo uma queixa e perguntar, né? O que você acha de ir no psicólogo? Alguma coisa do gênero, né? E se a pessoa, você dá essa sugestão, essa dica, e ainda assim a pessoa não aceita, o que é que se pode ser feito? Eu acho que respeitar, né? Respeitar? Por mais que você saiba que a pessoa realmente está precisando de um momento ali, eu penso que o terapeuta, o psicólogo, neste momento a pessoa vai lá para descarregar. E mesmo assim, se a pessoa não aceitar, a gente precisa respeitar esse momento. Então, Raquel, eu acho que a terapia, não sei se a Amanda concorda comigo, nem sempre ela é para todos. Às vezes a gente tem um momento ideal. Uhum. Às vezes a gente até precisa, mas aquele momento a dor é tão psíquica, é tão grande, que eu não vou suportar mexer com aquilo. E a pessoa não quer, né? Não adianta nada a gente querer e outra pessoa querer que você vá. Porque você não vai se sentir confortável. Tudo bem, às vezes uma técnica, sei lá, vamos marcar uma consulta, vamos ver o que você acha. Mas se a pessoa estiver muito reticente, ela não vai. A gente tem muita esposa que marca pro marido, né? Que acha que o marido que tem problema marca pro marido. Eu costumo dizer que assim, a terapia é como você contratar uma faxineira. Você vai contratar uma faxineira perfeita, aquela que passa cotonete tudo que é canto. Ela é ótima, o preço é bom, tudo que te agrada, mas você não abre a sua casa. Uhum. Ela não vai conseguir. Então, quando você vai ao psicólogo, procurar uma terapia, e você não está aberto, você não está disposto não tem como acontecer o processo. Então, quando a pessoa não pode ir obrigada, porque ela não consegue, e o terapeuta também não tem acesso. Então, não fica uma coisa, não tem o processo. Agora, qual a diferença? Autoajuda, psicologia, psiquiatria e psicoterapia.
Ah, Autoajuda, na verdade, são técnicas, né? Acho que mais baseada em coaching, alguma coisa. Eu não tenho formação, eu posso fazer uma autoajuda. Então, tem livros, né, e tem cursos, Sim, né, que não são graduações nem nada, são cursos extracurriculares, que daí cada curso tem lá o seu currículo, sua diretriz e diz quem é que pode fazer ou não. Né? A gente nas livrarias tem muita autoajuda. Banca de jornal, né? Banca de jornal. No horóscopo tem bastante autoajuda. Psiquiatria é uma área da medicina voltada às dificuldades mentais, né? Dificuldades comportamentais ligadas ao cérebro. Né? Então, é uma área da medicina voltada para isso, para medicação, para essas coisas. Né? Psicólogo não medica, psicólogo não faz prescrição de floral, essas coisas. Né? E psicoterapia a gente faz com psicólogo. Né? Tem outros tipos de terapia, mas não tem 5 anos de formação, não é uma graduação, são outros tipos de formação, na verdade. Não é uma psicoterapia, ela pode estar junto com o psicólogo? Ela está junto com o psicólogo? Ela é a atuação do psicólogo. Ela é a atuação do psicólogo. Sim. O que eu acho legal de frisar, complementando o que a Amanda falou, que eu acho que a autoajuda você faz com você mesmo, né? Você procura meios para se ajudar. Quando você vai fazer a terapia, é outra visão. É como eu te convidasse você para olhar pelo meu ângulo. Sim. Então, ele te dá um autoconhecimento do que você não consegue na autoajuda. Porque eu vou conhecer você, eu vou conhecer todo o seu contexto só pela sua fala. E eu vou montando, e eu vou te devolvendo o que você te dando o meu olhar. Então, eu acho que vem um autoconhecimento. Você acaba se conhecendo pela visão do outro. Porque muitas vezes, a gente sempre acha que nós somos a vítima, que o outro é culpado, porque a gente não consegue analisar o nosso próprio comportamento. Então, eu acho que a terapia com psicólogo é isso. É quando você consegue olhar pelos olhos de outra pessoa. E isso traz verdadeiro conhecimento. Quando na autoajuda, é uma coisa só sua com você mesmo. Então, você sempre vai continuar naquela visão. Então, se você se acha que você é a vítima e sempre o outro é culpado, mesmo na autoajuda, você vai continuar achando que você é a vítima e o culpado e não vai haver mudança de comportamento. Você falou uma coisa muito interessante agora, que é uma questão sobre o autoconhecimento. E eu sempre costumo dizer, porque é uma área que eu gosto, eu comecei a fazer terapia online na pandemia, uma coisa de doido, né? E funciona. É uma coisa que funciona, né? Para adulto funciona. Fala assim, nossa, como é que faz terapia online? Para mim funcionou muito, e essa questão do autoconhecimento eu acho que é muito importante. A pessoa só muda quando conhece. Eu fiz um relato recentemente no meu Instagram, que na terapia em casa, as pessoas que convivem comigo em casa deveriam apontar os meus defeitos e as minhas qualidades numa folha. O meu filho fez uma folha em PDF que eu não consegui mudar nada. Te amo, filho. Então, é importante as pessoas, dessa questão desse autoconhecimento que você frisou bem, a pessoa se conhecer para ela assim mudar. É aí que entra a terapia. É aí que vocês entram nesse questionamento. Aí que acontece a mudança. Porque toda mudança, ela é interna, de dentro para fora. Então, quando você consegue entrar nesse processo desse autoconhecimento do paciente, do cliente, se autoconhecer, ele vai começar a refletir e querer mudar. Qual é o mais, não sei se pode dizer mais difícil, mas vamos colocar a palavra complexa aqui. O que vocês acham que é mais complexo no atendimento? Uma criança, um adulto, um idoso, um adolescente? Dá para vocês conseguem pontuar? Cada caso é um caso, né? Mas eu acho que com a criança são contextos diferentes. Porque com a criança tem que entrar com o ludo, né, com a ludoterapia, com a brincadeira, porque a criança praticamente ela não sabe por que ela está lá, muitas vezes. Sim. Então você entra com a brincadeira e a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente vai falar com os pais. Então com a criança a gente acaba tendo mais trabalho, mais jogo de cintura e mais técnicas. Com o adulto ele acaba já sabendo que ele está lá. Então eu acho que é mais fácil.
Acho que cada caso é um caso, né? Assim, depende, né? Não tem uma faixa etária específica com maior complexidade do atendimento. A criança, a gente pode dizer que tem isso, tem mais técnicas, Sim. né, a serem aplicadas. E mais contextos, né? Embora a criança também, de alguma forma, seja de mais fácil acesso, até de mais fácil resolução, dependendo se for uma coisa pontual. Então, assim, é sempre uma balança, né? A criança, a gente também depende muito da família. Eu acho que é cada caso, assim, vai da pessoa, do que está acontecendo, do contexto, mas as técnicas variam um pouco de faixa etária para faixa etária. Vocês falaram sobre criança, que vocês usam outros tipos de técnica. Eu sei que tem professoras nos assistindo agora. Como a professora percebe que a criança necessita de uma atenção especial? Ela está ali na sala de aula e, de repente, ela viu uma aluninha, um aluninho que está com um comportamento um pouquinho diferente. Qual é uma conduta? Como que ela consegue diferenciar a demanda isso? maior que vem da escola, ela vem pelo comportamento e ela vem pelo déficit de atenção e hiperatividade. Sim. É aquela criança que não consegue acompanhar a sala de aula, os estudos, tem um baixo rendimento, não consegue ficar parada. Essa é a maior demanda que eu tenho em relação às crianças. Com as crianças? De escola, sim. Quando é encaminhado pela escola. Embora também as pessoas não prestem muita atenção naqueles alunos quietinhos, né? Às vezes os alunos quietinhos, que também não dão muito trabalho, são crianças que também precisam de atenção e de ajuda, né? Eu digo, a gente sempre tem que notar as alterações de comportamento, sejam supostamente positivas, né? Que daí seria uma coisa cultural, que criança boazinha, quietinha, que não dá trabalho, é a criança boa, e a criança que está de alguma forma atrapalhando ou fazendo algum tipo de comportamento que não é legal, é a ruinzinha, né? Mas muitas vezes essa criança quieta, embotada, num canto, que não fala, que não se expressa, está em muito maior sofrimento do que a outra que é pronta, porque pelo menos de alguma forma a outra está colocando para fora, muito sem sentido, óbvio, mas assim, está expondo tipo um pedido de socorro, que a gente chama, né? E a quietinha, encolhida, fica ali com aquelas, né, com as dores dela, sem que nenhum adulto tenha acesso. Então, acho que qualquer comportamento que foge do equilíbrio, que foge de uma coisa aceitável, principalmente professora que está super acostumada a lidar com criança, né, eu digo que é a melhor diretriz até do que mãe e pai, porque às vezes a gente está convivendo com aquele filho e não percebe essas alterações. É sempre bom notar, né, na dúvida é melhor você pesquisar e mandar para terapia ou, né, fazer denúncia, fazer qualquer coisa. É muito melhor do que você se omitir. Sim. Né? Eu acho que assim, é melhor a gente ainda pecar por excesso do que se omitir, né? Então, assim, pode ir para terapia e daí a gente entender que não, que é uma questão da criança, qualquer coisa assim, do que deixar sem suporte. Porque normalmente a criança que está quieta, ela traz mais sofrimento, né? Às vezes são assuntos mais graves do que a bagunceira, Sim. né? Pode ser uma violência doméstica ou algo mais... Ou até mesmo uma dificuldade de sociabilização, né? Então, assim, se a gente tem uma criança com uma dificuldade de sociabilização na infância, a gente trabalha isso na infância, a gente tem uma oportunidade de que ela chegue na adolescência já adaptada à sociabilização. Então, assim, a adolescência dela vai ser muito mais fácil, né? Pode não ter um problema em si de fato, pode, né, não ter nenhuma dificuldade de violência ou de alguma coisa, assim, significativa. Mas, assim, uma criança que ela é quieta, que ela é prostrada, que ela é no canto dela, no mínimo ela está dizendo pra gente que ela tem dificuldade de se relacionar com o outro, Sim. né? E a escola é o mundo, a escola é o outro, né? Então, assim, se você pega também nas origens, numa forma mais básica, você evita bullying, você evita crianças que vão criando traumas mesmo de sociabilização muito antes, né? Então, assim, a observação é muito importante, né? Olhar com carinho, com atenção e com cuidado. E leva, né? E todas essas questões infantil, elas não acabam, né? Elas vão levar para a vida adulta, que é essa grande questão, né? A criança que já teve um trauma na infantil, ela pode carregar isso até a sua maioridade. Provavelmente ela carrega. Então, não se resolve, né? Hoje mesmo eu tive uma paciente que falou assim pra mim, eu passei por tanta coisa ruim e daí eu fui ficar doente bem depois desse episódio, um pouco menos,
insignificante. Eu falei, não, mas assim, é uma mala, né? Na sua mala de viagem você carrega todos os períodos da sua vida, né? Coisas que você não conseguiu elaborar ou que você não conseguiu resolver dentro de si, porque assim, uma coisa é a gente dizer que está resolvido, outra coisa é de fato estar resolvido. E a gente só consegue perceber isso quando também a gente está em processo terapêutico, porque a outra pessoa pode dizer pra gente, olha, eu percebo que não está tão bem resolvido assim, mas a gente vai carregando algumas coisas. Ok, tem coisas que realmente são insignificantes ou que não fazem sentido para aquela pessoa, mas a gente vai carregando, né? Carregando. Chega uma hora que às vezes você tem uma crise depressiva, uma crise de pânico ou alguma coisa assim, você fala assim, nossa, mas é uma coisa muito pequena, muito menor do que tudo aquilo que eu passei lá atrás. Sim, realmente, porque tudo que você passou lá atrás está no mais e dá o igual. Fez uma somatória. Sim. Agora, nesse período, nesse ápice que a gente passou, vocês atenderam mais, porque eu sei que vocês ficaram atendendo online, através da Clínica Crescer, mas vocês atenderam mais, diminuiu, o povo não quis procurar ajuda de terapia. Como é que ficou o mundo de vocês nessa época? Então, no processo de pandemia, funcionou bastante o online e agora está retornando bastante. O presencial? Presencial. Vocês faziam vídeo por vídeo? Sim. E agora no presencial a agenda deu uma lotadinha. Deu uma lotadinha. O povo está procurando, o povo está querendo se autoconhecer. Eu acho que, por um lado, assim, tem lá, né, tudo que a gente olha de ruim, a gente tem que olhar o lado bom, né? Eu acho que a gente quebrou algumas barreiras, nós tivemos que nos adaptar, né, assim, para quem nunca imaginou fazer terapia online, a gente teve que se virar, porque tinha aquele outro precisando da gente, então nós encaramos, né? A gente entende também que muita gente às vezes está em casa, então tem as outras pessoas, os pacientes que eu já tinha, que mantiveram as sessões durante a pandemia, tinha um pouco disso, assim, eu tô na minha no casa. carro. Nossa, por que eu vou pra garagem e vou entrar no carro e fecha a porta? Aí ele ia pra rua andar, porque ele estava em casa com a esposa, com a filha. Então, assim, eu acho que a gente foi ressignificando, né? E mesmo assim, a necessidade até, né? Porque tem gente, não, eu não falo, nunca iria falar pela internet. Mas eu tenho tanta necessidade de me comunicar com aquela pessoa e tanta confiança naquela pessoa que eu acabo, sem querer, quebrando uma barreira, né? Então, assim, eu acho que trouxe um progresso, digamos, que a gente demoraria bastante para conseguir, né? Quebra de paradigmas, de padrões mesmo, que ninguém imaginou que ia fazer isso, né? As pessoas, você falou agora de progresso, de tabu, de quebra de paradigma. Eu tenho uma pessoa em casa que nunca foi num psicólogo, ok. Mas ela quer ir no psicólogo. Para ela entender o que ela faz quando ela chega no consultório. Qual que é o primeiro passo dela? Sentou na cadeira, no divã, no sofá, não sei qual é a forma que vocês atendem. Eu estou aqui no banheiro. O que essa pessoa faz? A gente não vai falar de paciente, mas o cliente, eu não sei como vocês relacionam as pessoas que chegam na clínica de vocês, mas o que a pessoa faz quando ela chega lá? O começo é sempre mais constrangedor, né? Mais difícil, porque não existe o vínculo. Então, assim, Cristina, eu procuro fazer com que... Eu pergunto para ela se ela entende como é o processo de terapia, se ela já conhece, se ela passou, e eu explico para ela, né? Para que ela consiga entender todo o processo que ela vai passar. Então, eu falo do sigilo, de uma parceria, né, que precisa existir uma confiança porque qual é o melhor psicólogo? Aquele que você confia. Sim. Né? Se você olhou para o psicólogo e não foi com a cara dele, não é o melhor para você. Então, eu tento sempre explicar isso até para a gente começar a nos conhecer e começar a criar uma empatia. Dá pra gente falar assim, a pessoa vai no psicólogo, ela consegue falar assim, que psicólogo é bom, que psicólogo não é bom? Ou vai a questão mesmo da empatia? Eu gostei desse, não gostei desse, não gostei de que cuidou de mim. Eu tenho uma amiga que usa a frase que é um psicólogo para chamar de seu, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Vai, e às vezes, muitas vezes de indicação, assim, às vezes eu indico uma pessoa que eu gosto, mesmo não sou psicólogo, médico, faxineira, qualquer coisa, e você não gosta, né? Eu acho que, assim, no mínimo, não é um ambiente extremamente confortável de princípio, né? Para muitas pessoas é uma situação muito difícil, ou, né? Mas, assim, só que precisa
se tornar confortável, né? A tendência é que com o tempo se torne confortável. Então, assim, algum tipo de empatia, de gostar da pessoa, de gostar do lugar, você tem que ter, né? Se não tiver, ok, legal, procura outra pessoa, não deixe de procurar. Né? O importante é isso, às vezes não se dá bem com uma pessoa, mas se dá bem com outra. Lá na clínica mesmo a gente sempre deixou super à vontade, assim, não quer, os horários não batem ou qualquer coisa assim, ok. A gente passa para uma outra, né, pessoa. Tranquilo. E tranquilo. Eu acho que a pessoa precisa se sentir à vontade. É sempre o melhor para ele. Sim. Ou de repente ele traz uma demanda que não é a minha demanda, né? É. Porque assim, não é, eu sou psicóloga, eu vou atender tudo. Não, a gente precisa estudar. A gente precisa também entender do sofrimento do outro. Então, se há alguma coisa que não está dentro das minhas capacidades, tipo, exemplo, eu não atendo álcool e droga, né? Então, eu falo assim, vou te repassar para uma pessoa, te encaminhar, que você vai ser melhor, mais bem atendido. Porque o ideal é sempre o melhor para o paciente. Geralmente, qual a área que vocês mais atuam? A gente é bem diferente. Nós somos diferentes Eu e acho que é a dupla que complementares. deu mais certo. Nós somos muito diferentes. É. Bem, eu atendo, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Sim. Então, Você faz hipnoterapia também, eu né? sou hipnoterapeuta. Então, eu fico sempre com crianças com déficit de atenção, hiperatividade. Eu vou mais para essa área. Eu trabalho com autismo, síndromes em geral. Sim. Então, essa é a minha grande paixão. Amanda... De criança, eu trabalho com criança tudo geral. com dificuldades de comportamento, digamos Dificuldades assim. comportamentais. Mais ligadas ao ambiente mesmo, né? Não crianças com... Porque assim, da Cristina, elas têm dificuldade, mas elas têm uma dificuldade de vinda de uma síndrome, de um problema fisiológico. O meu é mais comportamental mesmo, a ausência de limite, dificuldade dos pais em impor limite, de traçar, esse tipo de coisa. Você é né? aquela pessoa que... igual você citou recentemente da professora. Se a professora percebe um comportamento diferente, você seria a psicóloga que atenderia se fosse uma indicação da professora. Ela também, porque ela trabalha bastante com dificuldade escolar por conta da neuropsicologia. Depende muito, e a gente troca muito isso, né? Como a gente já tem uma parceria, assim, de uns, sei lá, quantos anos? 15 anos? 15 anos, tá? Ontem, né? Tipo, Foi ontem, desde a nossa adolescência. Meio que a gente já sabe para quem passar. A gente olha e fala assim, não, acho que encaixa melhor com essa, acho que encaixa melhor com aquela. Raquel, mas assim, existem questões mais na vida adulta, né? Que precisa de uma especialidade, né? Uma drogadição, terapia de casal, de família, eu não pego, aí a Amanda faz. Jurídica, é a Amanda. Então, assim, a gente vai nos aperfeiçoando em algumas demandas, né? Então, a gente tem sempre um psicólogo na clínica que faz alguma coisa diferenciada. E, então, quando é aquele paciente que precisa desse olhar, né, desse acolhimento mais profissional e mais específico, aí a gente encaminha. Como é que surgiu a paixão de vocês pela psicologia? Eu quero estudar a mente humana, eu quero entender o que está acontecendo. Como é que surgiu essa paixão? Nossa, Já que vocês têm essa dupla assim, imbatível. Você descobriu isso? Então, eu não sei. Eu casei muito cedo. Sim. Né? E fui morar para fora do país. Quando eu voltei, eu resolvi estudar. E eu queria algo direcionado, algo que fosse perto da medicina. Então, eu pensei em enfermeira, qualquer coisa. Aí, eu me apaixonei pela psicologia hospitalar e optei pela psicologia. Mas o que me apaixonou primeiro foi o hospital. Sim. E depois a psicologia. Você sempre quis cuidar de gente. Essa é a realidade. Aí você foi para a mente humana. E você, doutora? Eu acho que foi pelos transtornos, assim, mais comportamentais mesmo. Mais para a área criminal, que eu acabei indo, essas coisas, tudo isso sempre me fascinou, assim, porque algumas pessoas têm um comportamento tão alterado frente a outras, né? E a gente sempre fica
buscando por explicações mágicas, às vezes coisas que não tem muita explicação, né? E daí a gente acaba caindo num, sei lá, na cultura, no comodismo, até a imagem, né, de quem vai ao psicólogo é uma pessoa com transtornos, né, ou louca. Eu acho que vem muito disso, de uma cultura que é irrigada, né, que a gente pensa sempre que a pessoa que está lá é louca, né? Eu falo, gente, se a pessoa estiver louca, ela não tem nem sanidade para procurar um psicólogo, então tá tudo bem, né? Se vai buscar um psicólogo, ainda tem um pouquinho de sanidade. Doutora Cris, hipnoterapia. Eu tenho uma curiosidade enorme. Você hipnotiza as pessoas que as pessoas falam tudo que acontece? Não. Não. Como é que é esse negócio? Porque, de repente, uma esposa liga e hipnotiza meu marido, ele fala tudo que aconteceu na semana passada. Não. Como é esse processo? É um processo mágico. Eu falo que a hipnose mudou a minha vida pessoal. Mas a hipnose, você não consegue hipnotizar ninguém que ele não queira. Sim. Né? Você tem que dar o consentimento. E você fica o tempo todo consciente. Você permite que as coisas aconteçam. E quando você faz a hipnoterapia, né, que acaba sendo mais ou menos uma sessão de 4 horas, quando terminar a sessão de 4 horas, você vai lembrar de tudo. De todos os momentos. Lembra de tudo. Você lembra de tudo. Então, você nunca perde a sua consciência. Então, o tempo todo, você está trabalhando com o seu inconsciente, mas a sua consciência está lá. Em que momento se usa a hipnoterapia? Às vezes, quando a terapia ela dá uma parada, né, e você não consegue resolver, ou você vê que aquela questão está num sofrimento muito grande e você quer acelerar o processo, eu uso a hipnoterapia. Aí eu uso a hipnoterapia. Eu assisti um filme, e no filme fazia a hipnoterapia, eu não sei se é isso que acontece, não sei se e ela mexia a xícara e a pessoa com aquele barulhinho da xícara ficava hipnotizada. É um filme sobre racismo. E aí ela ficava hipnotizada, mas ela ficava no inconsciente mais imóvel. Isso é hipnoterapia ou só era ali a atuação do filme? Então, para que isso aconteça, a hipnose, né, o estado sonambulismo que a gente chama, só isso não funciona. Porque você, como paciente ou cliente, você tem que aceitar. Entendi. Né? A gente tem a hipnose de palco. De palco? Você nunca foi no show? No show, você tem que marcar para ir. É muito legal. Eu tô com medo. É quando você vai, tipo, come a famosa cebola de vez que é pensando que é uma maçã. É uma maçã? Eu já vi uma coisa assim, mas eu vi com mágica. E não, é hipnose, show de hipnose. Mas até mesmo pro show, antes do show, tem um preparo. As pessoas são selecionadas, as que são mais suscetíveis à hipnose, e tem todo o preparo. Você não chega lá na pessoa, dorme, e ela dorme. Dorme. Não. Tinha mesmo um quadro desse, eu já vi, a pessoa fazia dorme. Então, mas quando você já está suscetível, quando a pessoa você já passou pelos vários processos, e no curso, o professor chegava e falava assim, dorme, a gente caía. Mas já teve todo o preparo, já teve toda a confiança e você permite. Então, a hipnose só acontece realmente quando você permite e você fica consciente. Mas é usada em um momento para tratar um trauma do passado ou não? Sim. É neste momento que você mais adequa à hipnoterapia? Sim. E depois disso, a pessoa consegue trazer uma resolutiva para a vida dela? Então, consegue, mas não é magia. Não é porque eu passei pelo processo de hipnose que tudo vai ficar uma maravilha. O processo de hipnose, ele te leva para o início do trauma. Sim. De repente, você não consegue aprender, você não faz nenhum concurso público e você tem uma dificuldade e você tem medo e você faz o processo de hipnose, aí você vai voltando nas suas lembranças, aí você descobre que com 2 anos de idade, você tentou andar de bicicleta, caiu e te chamaram de burro. E essa crença limitante que a psicologia fala, ela vai sempre acrescentando durante a sua vida. Então, com 2 anos aconteceu isso, mas com 4 anos aconteceu uma coisa que também foi a simbologia de você não conseguir aprender as coisas, não fazer, e vai aumentando a crença.
porque essa crença ela é sempre negativa. Sim. Então, quando eu falo para você, Raquel, você é super inteligente, você vai falar assim, não, eu não sou inteligente, eu sou burra. E você não aceita o que é positivo, mas quando é o negativo e a sua crença já é negativa, Raquel, você não consegue fazer as coisas. Não consigo, porque eu sou burra. Então vai aumentando. Isso vai aumentando de uma certa forma que vai te bloqueando. E vai atrapalhando toda a sua vida. Aí no processo de hipnose a gente vai voltando, né, das suas lembranças e você vai resolvendo até você chegar no primeiro dia. Aí resolveu. Aí tem várias outras técnicas, né, pelo processo todo. E quando você volta, né, quando você está depois, no dia de hoje, na sua vida, você começa a perceber que, de repente, você não precisa mais daquilo. Né? Eu acho que a hipnose, ela te dá ferramentas, instrumentos para a sua vida. E aí você vai trabalhando com aquilo, né? Você vai trabalhando e sabendo que, na verdade, você não é isso. Você pode ser o que você quiser. Me chamaram de burra lá atrás, pela hipnose você descobriu. E aí todo dia eu preciso trabalhar com aquilo. Não, eu não sou burra, eu sou capaz. Não, é isso. Tipo, não tem motivo. Isso é uma coisa boba e você vai trazendo aquilo para sua vida. Eu fiz a hipnose, eu passei pelo processo. E no meu processo de hipnose eu descobri que eu sempre me deixava em segundo plano. O outro sempre tinha uma grande importância. Sim. E foi quando eu peguei e falei, depois de 2 meses, falei assim, não, acho que chega, deu. Eu vou mudar todo o contexto da minha vida. E a gente vai mudando. Você falou um ponto muito, muito interessante, porque tem aquelas pessoas que o outro sempre tem mais importância e tem aquelas pessoas que não conseguem falar não. Não é? Para essas pessoas, porque eu sei que tem muita gente assistindo, eu conheço gente que está assistindo agora, que tem essa dificuldade. Para essas pessoas que sempre priorizam o outro e também não conseguem falar não. Qual a dica de vocês hoje? Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Quando a gente não sabe falar não, a gente no fundo está priorizando o outro, né? Eu acho que assim, vem muita da nossa infância primeiro, né? Que eu quase sempre eu trabalho muito com meus pacientes a respeito disso, porque a gente em criancinha, a gente é condicionado a agradar papai, mamãe, titio, vovó para ganhar presente. E criança mal criada não ganha nada. Sim. Quando a gente se não comer tudo, não ganha bala. Aí a gente aprende a comer feito umas loucas e depois fica com transtorno, mas tudo bem. Né? A magra, né? A magra falando. Você não fez isso quando você era pequena, não fiz porque eu era do contra. Então, assim, a gente vai condicionando, né, as crianças a serem boazinhas e muitas vezes também a gente não é por mal, mas acaba se perdendo a mão, né? Então, assim, às vezes, tudo que é demais gera um desequilíbrio. Então, assim, você validar demais os desejos do seu filho gera um desequilíbrio, porque ele vai ser extremamente autoritário e achar que tudo aquilo que ele quer deve acontecer. Mas você também negar demais o direito dele de ter desejos, você faz com que ele sempre esteja em segundo plano. Né? Então, assim, é sempre mesclar, tipo, tá bom, fulano quer comer no McDonald's hoje, ok, então vamos, né? Depois, outro dia, não, vamos comer onde o outro quer, e fazendo um pouco esse círculo, até para que a pessoa possa entender que ela tem direitos, né? Pode fazer os direitos dela e pode fazer os direitos dos outros. Eu acho que é uma técnica que a gente poderia usar bastante com crianças, né? Porque fica isso, a gente vai meio que negando o desejo do outro, né? Tipo, criança não tem opinião, criança não pode conversar, criança não pode falar. Agora, em adulto, já é uma coisa instalada, né? E assim, a gente consegue perceber muito isso em processo de terapia. Não sei se tem uma regra, porque se a gente começar a fazer as regras, a gente começa a entrar na autoajuda, né? A autoajuda meio que é nesse caminho. Você tem tal coisa, você faz tal coisa. Não. A gente tem que entender aquele ser humano que chega pra gente como único, como com uma história única, entender qual é a história dele, quais são as necessidades, porque assim, às vezes a minha necessidade não é a mesma que a sua, e tudo bem. Né? Eu não preciso te impor aquilo. Às vezes uma pessoa se satisfaz a vida inteira servindo ao outro, sendo, né, amiga, fazendo o que quer, cuidando do marido, dos filhos. E tudo bem, se para aquela pessoa aquela posição tá legal, a gente não tem para que alterar.
né? Então, assim, o mais indicado para quem deseja essas mudanças não são dicas, e sim é seguir para um processo terapêutico mesmo, de autoconhecimento, da gente poder perceber se é isso mesmo, né? Porque tem muita coisa que a gente também se engana. E perceber o que está incomodando, né? Porque esse exemplo que a Amanda falou, da pessoa que é submissa, o que faz as coisas, o que cuida do outro, tá tudo bem, essa pessoa não vai chegar no nosso consultório, porque ela está bem. Não importa o que ela faça ou como ela vive, porque a gente não é o certo ou errado. Não é porque as pessoas não têm que seguir um padrão. Só chega no nosso consultório aquela pessoa que não está feliz com ela mesma. Não quer se conhecer. Agora, tem essa pessoa que adora servir o outro e tem a pessoa que é o autossuficiente, que eu sei fazer tudo, que eu sou maravilhosa. Não, maravilhosa eu sei que eu sou. Mas assim, eu sou autossuficiente, eu sei fazer tudo, eu não preciso de ninguém, tudo que eu faço é melhor, aquela autoestima super... transcendeu o entendimento humano. Como trabalhar com pessoas assim, chatas. É chato. Não, diariamente. Chato. Gente, a pessoa que sabe tudo, que é boa em tudo, é uma pessoa chata. Não sei. Não? Eu não tô entendendo. Como trabalhar com essas pessoas assim? Porque é uma coisa meio... Porque você põe uma folha assim, mas o jeito que eu ponho a minha folha é melhor. Poxa. Eu acho questionando, né? Eu acho que o questionamento, dando devolutiva, né? De como ela está sendo, provocando a reflexão, não tem muito como mudar o outro. Porque é nos extremos, né? De novo, é o que eu estava falando, é o extremo. Ou você serve demais, ou você é servido demais. Então, de novo, é o desequilíbrio, onde há desequilíbrio, há a frustração, há a fragilidade. Então, nem todo mundo que se acha tão bom, ou diz se achar tão bom, é tão bom assim e se acha tão bom. Né? A gente diz que das pessoas mais duras existem muito mais fragilidades do que nas pessoas dramáticas. Né? Então, assim, às vezes as pessoas vestem uma capa, vestem uma máscara para proteger as suas fragilidades, né? Então, assim, até no exemplo que a Cristina deu, do burro, ainda fiquei pensando, às vezes a pessoa também pode se achar, tipo, para evitar essa sensação de burrice, né, de que eu não sei nada, então eu me torno super, hiper inteligente. Ninguém nunca vai conseguir dizer para mim que eu sou burro, eu sou melhor em tudo. Então, assim, de uma situação... Pode se abrir vários leques. A gente não tem muito como dimensionar, você fez tal coisa, tal coisa. Não é uma física, fórmula. Não é matemática, não é exata, é humanas. Então, assim, de uma matéria humanas, né, tendo a pessoa como única, como um ser cheio de história, com as suas frustrações e felicidades, a gente não tem muito como dimensionar. A gente tem uma ideia, óbvio, que a gente trabalha com isso, dá para ter uma ideia, né, mas a gente não tem muito o que fazer. Né? É a pessoa que convive com pessoas muito, assim, né, exaltadas, poder também dizer, olha, eu acho que não é bem por aí, né? Conviver com você é difícil, né? Essa pessoa mesma precisa entender que ela não está agradando, e se ela não está agradando aos outros nem a si, talvez ela precise de algum tipo de acompanhamento. Às vezes a gente usa umas máscaras, né? Às vezes, por eu não me sentir tão capacitada, eu começo a me autoelogiar o tempo todo, né? Porque eu preciso acreditar nisso, eu preciso camuflar. Ou, às vezes, por eu ser uma pessoa carente, eu preciso agradar o outro, então sempre eu vou servir o outro. Então, a nossa profissão, eu acho que a gente tem que sempre ter um olhar para tentar entender o que está por trás disso. E que não é uma regra. Nem todo mundo que ajuda o outro, que é carente, e nem todo mundo que acha-se o bambambam é aquela pessoa que tem uma fragilidade. Então, a gente tem que sempre olhar o indivíduo como único, porque realmente ele é único, né? Cada um tem a sua digital, nenhuma digital é igual à outra. E tentar entender o que está por trás daquilo, porque tem sempre algo por trás. A gente usa sempre essas máscaras sociais e a gente aprende com isso. Se beneficia, né? A gente chama de ganho secundária, assim, por mais que a pessoa sofra, ela está recebendo alguma coisa. Também né? tem que ver isso, se ela tem aquele ganho secundário e ela está segurando aquilo com todas as garras. Então, não é um processo tão fácil da pessoa ir na terapia e a gente desvenda ou usa bola de cristal. É um processo que leva o seu tempo e por isso que a gente precisa muito que a pessoa que está no processo junto com a gente queira também estar.
esteja disponível. É, porque assim, a gente já sabe que quando se vai, um adulto quando vai à terapia, não vai porque a vida dela tá boa. É tipo igreja, né? Ninguém chega porque tá tudo bem. Então ela vai com a dor dela. E no processo de terapia é isso que a gente vai mexer, na dor dela. Na dor. Então ela tem que estar disposta e a gente tenta fazer o ambiente mais agradável por cima, por esse contexto. Mas nem sempre é possível, né? Eu tive uma paciente que ela ficou, acho que exceções e exceções que ela só conseguia chorar. Chorar. Então, assim, ela não falava uma palavra. Eu tive que aguentar um choro com ela, né? Era o tempo dela. Ah, mas ela veio chorar? Não, ela veio chorar porque ela precisa chorar. Se eu, como terapeuta, não consigo escutar o choro dela, quem vai escutar? E muita gente não escuta, né? Até porque, de novo, né, culturalmente, Então, de que o choro é um extremo sofrimento que você tem que evitar, né? Porque você fala assim, engole o seu choro. Engole o Vai, choro. a vida é bela, o Desde sol tá criança, lindo. Não, a pessoa faz isso, né? Você tá acabada e vai falar com sua amiga, imagina, sua vida é ótima, você tem marido, filho, dinheiro. Então, assim, o outro também não valida, não reconhece que você pode sofrer, não é porque você tem marido, filho, dinheiro, ou que você tem uma situação boa que você não pode estar sofrendo, né? Então, assim, tem tudo isso. E, às vezes, a pessoa está sofrendo, de fato. E ela tem todo o direito de sofrer, né? O sofrimento é dela. E a gente precisa validar esse sofrimento para poder entender esse sofrimento, para poder trabalhar. Fingir que ele não existe não cura ninguém, né? É aquele tal negócio. Você pode fingir durante muitos anos, mas aquilo vai estar ali. Né? Varrer sujeira para debaixo do tapete não limpa o ambiente, só deixa ele mais bonitinho. Uma hora sai, né? Então... Sai pior. Tem tudo isso que a gente precisa perceber, entender. E, de novo, acho que quando a pessoa está em sofrimento, eu acho muito que o comportamento dela vai mudando, né? E quem está acostumado com aquela pessoa percebe, né? Comportamentos de humor, tá rindo, daqui a pouco começa a chorar. Pode ser uma pessoa que está comendo menos, pode ser uma pessoa que está dormindo menos, pode ser uma pessoa que está falando menos, não sei, né? Ou falando mais, ou você vê que a pessoa está mais irritadista, assim, são vários, mas assim, existe uma alteração, né? Ela não é unitária, então assim, óbvio, alguém morreu, ou perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, óbvio que eu vou sofrer, né? Mas todo sofrimento tem um período. Passando por esse período, já quer dizer que talvez eu precise de alguma ajuda, alguma coisa, né? É um período médio, não é um período estático, né? Tipo, você, que nem criança, vai andar com 1 ano? Não, tem criança que anda com 8 meses, tem criança que anda com 1 ano e meio. Então, tudo bem, tá dentro do esperado, né? Mas se chega até 2 anos sem andar, alguma coisa tem. Assim, um processo de luto de alguém que, né, perdeu um ente querido, leva de 6 meses a 1 ano? Sim, tudo bem, mas assim... Passando 1 ano e essa pessoa continua prostrada, tristonha, chorando, sem achar graça na vida, sem nada, alguma coisa estranha tem, né? Mesmo divórcio, que eu brinco, eu falo, gente, bonito, divórcio bonito só na Globo, porque em outros lugares não existe, né? Assim, tipo, artista, novela, essas coisas tem, mas na gente não tem isso, né? Então, assim, tem um período em que esse divórcio incomoda, tem um período em que você não gosta da outra pessoa, tem um período em que você se revolta com tudo que aconteceu, mas é um período. Se esse período perpassa muito tempo, quer dizer que tem alguma coisa sua aí que precisa ser trabalhada. Sim. Né? Tudo tem o seu tempo, mas a gente precisa entender se aquela pessoa está em sofrimento durante muito tempo ou num tempo humanamente adequado, né? Razoável. Agora, vocês passam por um processo assim? Eu sou cantora, uma pessoa chega perto de mim e fala assim, ai, vê se eu canto legal. Vocês passam por um processo assim, amiga, você é psicóloga, você fica analisando as pessoas direto. Vou te mostrar um bofe, você analisa ele pra mim? Já passaram por isso alguma vez? Não. Analisando as pessoas assim, aleatoriamente? Vocês têm esse negócio de que as pessoas acham que vocês estão o tempo full time fazendo análise? Sim, eu tenho muitas brincadeiras, assim, não olha pra mim, porque senão vai me hipnotizar. Não vou falar porque elas estão juntas, porque elas vão me analisar. Mas não, né? A gente só é psicóloga no set terapêutico dentro do processo. Pelo menos a gente não perde muito tempo, né?
gente é para pessoas normais. Vocês são normais, né? Eu brinco que eu só trabalho a dinheiro, então assim, tem que ter honorários envolvidos. Caso contrário, a gente não pode sair por aí analisando os outros. Né? Eu brinco e falo, não, liga não, a gente não analisa de graça. Até mesmo assim, na clínica, a gente tem por hábito de não conversar sobre pacientes. E quando a gente sai, a gente não conversa sobre pacientes. Pode acontecer de a gente ter um caso, de um caso mais difícil e de uma pedir apoio a outra. O que você faria? Me ajuda nisso. Aconteceu isso. Como que você acha que eu posso atuar? Isso existe, sim. Sim. Mas sempre preservando a imagem do paciente. Mas se não for, supervisão, né? Se não for para ajudar o processo, não entra nessa questão. Mas que as pessoas acham. E por que você acha que as pessoas imaginam que o psicólogo tem uma bola de cristal e que vai mudar a vida deles assim, definitiva? Eu vou entrar no consultório deles e agora tudo vai instalar de dedo. Então, eu não acho que eles pensam que é isso. Né? Eu acho que normalmente eles podem até pensar que existe uma receita de bolo. Né? Eu acho que muitas vezes, acho que a crença é eu vou lá e não vou falar e não vai adiantar para nada. A gente não serve muito, a gente serve Ainda tem muito esse preconceito de que quem procura vocês é doido. Sim. E eu vou chegar lá e não vai acontecer nada, só não sei. Tô perdendo meu tempo indo lá. Não sei nem por que eu tô indo lá. Existe muito preconceito na nossa profissão. Eu acho que sim. E tanto tipo, eu vou com a psicóloga fulano de tal porque ela é de São Paulo. Ou você deixa o portão aberto porque eu quero entrar rápido, porque eu não quero que as pessoas saibam que eu estou aqui. Sim. Né? Isso existe. Existe. Gente, eu acho tão chique fazer terapia. Então, mas normalmente... Eu acho tão assim, bom, sabe? Vamos conversar, falar de uma coisa que está acontecendo, o que está me incomodando. Eu acho que ajuda. De pacientes, às vezes, que passam reto pela gente. Às vezes acontece. Finge que você não me conhece. Te encontra em algum lugar, finge que não me conhece. Mas é o momento dele. Então, assim, eu nunca cumprimento ninguém. Sim, né? Se ela me cumprimentar, ok. Sim. Se não cumprimentar, Se não cumprimentar, tudo bem também. Não se magoa, assim. Eu acho que é da pessoa, não tem muito problema, né? Sim. E acredito muito que essa coisa mágica, assim, talvez acabe depois dos primeiros encontros, né? Acho que é uma oportunidade da pessoa chegar até lá. São fases mesmo. A pessoa nega, né? Diz que não vai servir de nada, mas tá bom, eu vou, né? Ou aquela dor é tão grande que ela acha que a gente é mágico ou bruxa que vai fazer uma porçãozinha ali e vai passar, né? Acho que faz parte das fantasias e das crenças humanas e que a gente recebe também numa boa, né? Recebe a pessoa, conversa e daí a gente vai desmistificando juntos também. Não tem muita questão, então, assim, pra gente. É que eu te falei, sempre na minha primeira momento eu explico o que é o processo de terapia. Sim. Até para a pessoa entender que não é ali que eu vou aconselhar, não sou eu que vou direcionar a vida dela e que eu não tenho uma fórmula pronta, que é um processo que a gente vai trabalhar os dois juntos e é algo que a gente vai caminhar os dois, as duas pessoas. E que na minha relação junto com o meu paciente, eu não sei mais da vida dele do que ele mesmo. Então, ele ainda é o condutor da vida dele. Eu só estou ajudando ele a se organizar para ele escolher melhor o que ele deseja para a vida dele. Sim. Porque eu não sei. E tem pessoa que abandona a terapia? Tem. Tem. Não quero mais, não está resolvendo nada. Tem. Tem várias pessoas que não aguentam mexer naquilo que está quieto e espana. Não é o momento. E é uma pena, né? Porque às vezes quando a gente está começando a mexer naquilo, ela não vem mais. Tanto como adulto como criança. Mas também não traz isso, né? Tipo, eu não venho mais porque eu não aguento, né? A frase sempre é longe, não eu tenho estou tempo. sem horário, estou sem dinheiro, né? Ela arranjou desculpas para si e pra gente, até porque também, assim, pra gente, eu ainda falo, prefiro que o paciente seja honesto, dizer para mim assim, eu não vou à terapia hoje porque não estou afim, porque na próxima terapia nós vamos conversar sobre o não estar afim de vir à terapia, do que inventar uma desculpa, uma festa, uma dor de cabeça para não ir na terapia, né? Eu acho que a sinceridade ajuda a gente a trabalhar mais rápido.
Mas tem gente, e assim, a gente também super respeita. Depois tem gente que volta depois de um tempo, né? Tem gente que vai embora, a gente dá alta, volta. Tem as nossas pacientes, né? Tem uns que tem alta e nunca tem alta, Que né? tem alta e nunca vai embora. Né? Ou manda mensagem. Que a gente tá precisando de alta, né? Eu falo, tudo bem, já te dei alta. O dia que você puder, você me dá alta, aí eu deixo de ser sua terapeuta. E a gente caminha anos. Tem aquele paciente que você fala assim, olha, então, você vai decidir. Ou você quer, se você me quer como terapeuta ou como amiga. Porque as duas coisas não vão rolar. Aí você começa a decidir. Vocês passam por um momento assim, eu acredito que já tenham passado, porque eu conheço algumas psicólogas que já passaram essas informações pra mim. Ela não tem filho, como é que ela vai saber do problema que eu tô passando? Ela nunca divorciou, como é que ela vai saber porque eu divorciei? Ela nunca passou pelo meu problema, como é que ela vai conseguir me orientar para aquilo que eu preciso fazer? Já chegou a alguma situação semelhante a vocês? Eu acho que deve ter, né, assim... Que eu saiba, não. Não dá pra gente... Tanto porque, assim, a pessoa não sabe da nossa vida. Sim. Né? O paciente, ele não sabe o que acontece no nosso privado. Sim. E não é o nosso privado, a nossa vivência como ser humano, que vai nos capacitar para atender. Né? Então, assim, eu não preciso passar por um divórcio para entender a dor do outro. Eu não preciso ter filhos com autistas, com autismo, para poder entender como sofre essa mãe. Sim. Né? Até porque, às vezes, em alguns papéis, né, já vi alguns colegas acabarem se confundindo com o paciente, né? Às vezes, histórias muito semelhantes, a pessoa se perde a técnica e acha que, tipo, eu fui traída, me divorciei. Então, uma paciente que me traz uma coisa, eu fui traída, aquela pessoa também acaba achando que ela tem que se divorciar, alguma coisa assim. Então, assim, pode ser até que misture as bolas. Então, não é legal, né? A gente é treinada para tratar de qualquer tipo de tema, né, dentro daqueles que a gente conhece e domina, independente se nós vivenciamos ou não, porque de dor, né, humana, né, de dores psíquicas, nós entendemos. Então, assim, não é o fato em si, você não está trabalhando o fato em si, você está trabalhando as causas de, né, fragilidades desse fato. Então, você não precisa estar passando por isso, você precisa entender sobre o sofrimento humano, as fragilidades, o quanto alguma coisa pode doer. Porque se eu falar para você assim, dói, você vai entender o que é dor, né? Se eu falar assim, queimar o dedo dói. Você não precisa queimar o dedo para saber que dói, né? É uma coisa universal, né? Então, assim, pode ser uma dor diferente do que eu entendo por dor, mas a gente vai entendendo e vai até desvendando, porque muitas vezes fala assim, mas tal coisa é triste. Tá, mas o que é triste para você? Né? O que é isso para você? E a gente pode trabalhar do mesmo jeito, né? Senão a gente estaria meio perdido. Na verdade, quando a gente está no processo terapêutico, a empatia acontece e eu vou entender a sua dor. E se eu não entender, você vai me explicar. Sim. Né? Porque eu não sou obrigada a saber de tudo. Eu falei assim, então, mas isso eu não conheço. E você vai explicar e eu vou conhecer. E por isso a gente vai trabalhando junto. Tem isso muito em profissão, né? Porque, assim, a gente recebe diversas profissões, muitas, né? Eu vejo muito essa dificuldade, às vezes, na profissão mesmo. De a pessoa, sei lá, trabalha com uma área completamente diferente da nossa. Você fala, oi, o que é isso? E eles gostam também de explicar, né? Assim, e a gente vai criando e vai aprendendo. E acho que a terapia também tem isso. Existe uma troca. Né, ao mesmo tempo que a gente aprende também muito com as pessoas que passam pela nossa vida, pela nossa história profissional. Eu acho que a gente deixa um pouquinho de nós nos nossos pacientes e com certeza os pacientes deixam muito deles em nós. E isso vai se transformando a cada dia, né? E os nossos pacientes nos transformam em pessoas melhores também. O nosso tempo não vai, ele voa. Tem um tema que a gente ele é vasto, ele é amplo, acho que a gente teria que fazer um programa só para ele. Mas eu queria que você desse só uma pincelada para a pessoa que está em casa, como é que ela consegue distinguir que ela está entrando no comportamento de uma ansiedade assim elevada. Tem como ela saber, agora eu preciso procurar uma ajuda, porque eu estou
entrando numa crise de ansiedade, eu tô ansioso demais, eu tô com uma dificuldade aqui. Tem como ela ter esse norte aí? A ansiedade, ela traz comportamentos, né? Exagerados. Tipo assim, eu tenho aquela angústia. Quando eu só aperto o peito, tem aquela dor, o ataque cardíaco, palpitação, aquela falta de ar. Sudorese. Né? A sudorese. Então, assim, a ansiedade em si, ela traz muito sintomas fisiológicos. Mas eu acho que a melhor hora de você procurar um psicólogo é quando você não está conseguindo mais aguentar a sua dor. Você precisa de uma ajuda. Você não quer estar mais sozinho. Está insuportável aquele momento para você. Então, procura um profissional. Sempre procura um profissional. Qual é o melhor? Aquele que você olhou, aquele que você confiou, aquele que teve empatia. Sim. Foi no psicólogo, foi no psiquiatra, foi qualquer outro médico. Aí eu falo assim, nossa, ele nem olhou direito no meu rosto, ele não falou direito comigo, então esse não é o melhor profissional para você. Aquele profissional que parou, te olhou e te acolheu na sua dor, esse é o melhor profissional. É que você se sentiu confortável, né? Assim, que você se sentiu validado. Cada um é cada um, né? E acho que mesmo para vários tipos de pacientes existem vários tipos de profissionais. Agora, às vezes a pessoa acha que não precisa também esperar chegar nesse máximo, né? Sim. Se você está desconfortável, você está vendo, né? Porque é uma somatória de sintomas, não é assim, tô com taquicardia, é ansiedade, né? Às vezes é estresse daquele dia, daquele momento, mas assim, não consegue dormir, tem insônia, come demais, come de menos. Como eu falei, toda alteração de comportamento constante e duradoura, ela indica algum tipo de sofrimento, né? Agora, tem gente que também chega para terapia só os caquinhos, né? Aí fala, tá, mas não podia ter vindo antes, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, quanto tempo faz estar com esses sintomas? Há 1 ano, doutora. Desde meus 15 anos. Né? Assim, eu sou deprimida desde os 15. Você fala, louvado. Você sabe, assim, então também tem um pouco isso, porque quanto mais tarde você chega, mais fragilizados tá, né? Não tem... É uma coisa meio lógica. Nessa pandemia, vocês atenderam muito, assim, você acha que o índice de ansiosos aumentou, não aumentou? A procura com terapia de pessoas ansiosas foi maior? Ou ainda vocês conseguem dimensionar isso de uma forma normal? Acho que aumentou, mas assim, aumentou o desequilíbrio na vida de todo mundo, né? Assim, a vida de ninguém dá normal, né? Pelo menos aos parâmetros, não que seja normal, mas não está igual aos parâmetros que a gente tem costume, né? Toda mudança traz ansiedade, né? Agora, algumas pessoas têm maiores recursos para lidar com isso e outras pessoas não. Eu acho que ainda vai vir muita coisa pela frente. Pelo amor de Deus. Eu acho né, eu acho que os transtornos, porque assim, a pandemia em si, ela não trouxe nenhum transtorno, né? Ela despertou. Ela despertou. Ninguém ficou depressivo, ninguém ficou ansioso só no processo da pandemia. Já tinha alguma coisa antes e de repente a pandemia foi aquelas últimas gotinhas. Mas eu acho que ainda vai trazer bastante coisa. A pandemia só veio para despertar o que a pessoa já tinha. Lembra que eu te falei da malinha? Assim, era uma coisa que a pessoa já tinha e que, óbvio, encontra-se numa situação limite, sim, mas está numa situação limite porque já lutou bastante antes. Né? Ninguém chega numa situação limite do nada. E tem isso também, né? Às vezes é pós-traumático, né? Às vezes as questões aparecem algum tempo depois dos traumas, né? A gente teve que rever muita coisa, acho que teve que rever muito a nossa vida em casa, porque ninguém ficava em casa, né? O interessante é que assim, a gente passava 10, 12 horas fora de casa e de repente ficou enclausurada dentro de casa e teve que se ver com as suas escolhas, com a educação que deu para o filho, com o casamento que tem, e assim vai. Lidar com a realidade, né? Lidar com a realidade, que o trabalho já não estava mais apagando, né? Porque a maioria das pessoas se enfornavam no trabalho e esqueciam da vida, né? E aí foi se conhecendo com a pandemia. Gente, nosso tempo não vai, ele voa. Mas eu queria aqui agradecer vocês por estarem aqui. Eu não falei um terço daquilo que a gente queria falar. Eu acho que 1 hora com a gente é pouco, mas eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração por trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas que estão em casa, falando desse tema que é tão abrangente, mas tão enriquecedor.
que é a gente ter o nosso autoconhecimento para nós gerarmos uma mudança. Então eu quero agradecer vocês e quero que vocês deixem o contato de vocês, como é que as pessoas que estão em casa acham vocês no Instagram, se vocês quiserem deixar o pessoal, ou se vocês querem deixar diretamente da Clínica Crescer. Fiquem à vontade. A gente trabalha na Clínica Crescer, aqui na cidade de Ibu das Artes. O telefone está na tela. 11 41 14 7648. Ou pode procurar no WhatsApp, que é o 98293 9160. Nós também temos Instagram e também temos Facebook. Clínica Crescer. Tudo Clínica Crescer. Tudo Clínica Crescer. Muito obrigada, doutora Amanda. Muito obrigada, doutora Crispim. Uma fofa que eu conheci também na pandemia. Verdade. Muito obrigada a vocês, está no fundo do meu coração. Obrigada a vocês. Gente, esse foi o Papo Reto aqui na TV das Artes. @TV das Artes é o Instagram da TV, @Raquel Nascimento Oficial é o meu Instagram. Eu espero que você tenha gostado pelo www.tvdasartes.com.br. Na próxima quarta-feira tem mais tema pra você, ó. Beijo do Bico Preto, eu fui.